Por que perder se Deus é vencedor? Por que não ter se Deus é provedor? Por que estar só em meio à multidão se Deus está chorando agora? E se vai chorar, Deus compreende. Se até errar, eu não entende. Deus é então o que faltava pra mudar o teu viver. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus te amar e te ajudar. Chega de ilusão. Como quem já transpassou uma barreira por amor. Seja um Deus, um vencedor. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus te amar e te ajudar. Chega de ilusão. Como quem já transpassou uma barreira por amor. Seja um Deus, um vencedor. Ele quer mudar a tua vida, mas é preciso que você abra o seu coração e receba a palavra que transforma, que salva. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Quem morre, aleluia. Pode cantar, por favor. Deixa eu falar com você algo importante. Eu quero mostrar para você Tiago, capítulo 1, versículo 25. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque é o motivo de muitos fracassos daqueles que pertencem a Deus. O motivo, pastor? Essa palavra é o motivo, pastor? Não. A falta do cumprimento dessa palavra, a falta de observar esta palavra é o motivo, é a razão do fracasso de muitas pessoas que pertencem a Deus. São pessoas de Deus, não se contesta, são pessoas de Deus, mas mesmo pertencendo a Deus, tem perecido. Por quê, pastor? Porque não dá atenção à palavra como deveria. Você sabe que em 1992 eu era pastor na cidade de Jales, interior de São Paulo, e foi um período de muita dedicação da minha parte em relação a Deus. Eu queria, como quero ainda hoje, aprender de Deus, né? É importante, e cada dia que passa eu vejo que eu não conheço Deus como deveria conhecer, né? Lembra daquela palavra, errais por não conhecer as Escrituras, né? Então eu vejo que cada dia que passa eu não conheço as Escrituras. Eu já li tanto a Bíblia, li tanto, e vou dizer mais uma vez, li tanto, e cada vez que eu leio eu vejo que eu não conheço Deus como deveria conhecer. E eu aprendi uma lição muito grande em 1992. Nessa minha necessidade, esse meu desejo de conhecer Deus, eu passava horas lendo a Bíblia todos os dias. E eu lembro que eu estava ali tomando conta da igreja. Eu não tinha auxiliar naquela época, era logo no começo do meu ministério. E eu vi uma palavra que é muito conhecida no nosso meio hoje, mas muito conhecida mesmo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si.
Então, aquela palavra me chamou muita atenção. Eu falei, quer dizer que Jesus já levou sobre ele as minhas dores, né? Jesus já levou sobre ele as minhas enfermidades. Eu falei comigo, então quer dizer que qualquer dor que surja no meu corpo, qualquer enfermidade que surja no meu corpo, na verdade, não é minha, porque a minha Deus levou. Então quer dizer que quem está colocando essa doença no meu corpo e roubando a minha saúde é o diabo. Foi esse o pensamento que eu tive, o entendimento que eu tive. Só que tem um porém, pessoal, é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Eu não dei a mínima. Como assim, pastor? Eu não dei o valor devido. Eu não dei o valor devido. Aquela palavra, não dei o valor devido. Naquela época, não era como hoje, né? Hoje a comunicação ela é bem fácil. Você está compreendendo? A divulgação de qualquer coisa que você queira é bem fácil. Por exemplo, amanhã eu vou estar em Bauru, às 7h30 da noite. E o que acontece? Pode ter certeza que todo mundo de Bauru e região já sabe que eu vou estar lá. E outros lugares também já sabem. Por quê, pastor? Porque a divulgação é fácil hoje, né? Então o que acontece? Eu ouvi dizer, né? Que naquela época não tinha Facebook, naquela época não tinha Instagram, naquela época não tinha as mídias sociais que tem hoje. E a comunicação, inclusive, de Igreja da Graça com Igreja da Graça não era a mesma comunicação que temos hoje. Hoje, se eu quiser saber onde o missionário Soares vai estar, basta eu entrar na agenda do missionário Soares, para o aplicativo que nós temos da Igreja da Graça. Então eu vou saber onde ele vai estar, que hora que ele vai estar, se bobear, até o que ele vai pregar está lá já. Ele deixa normalmente preparadas as mensagens, mas naquela época não era assim. E eu ouvi dizer que o missionário R.R. Soares estaria fazendo uma grande reunião na cidade de Ribeirão Preto. E eu falei, eu vou. Fiquei com um desejo muito grande de ir. Eu falei, eu vou. E eu fui. E eu cheguei a Ribeirão Preto, na nossa igreja. A igreja estava hiperlotada. Eu nem sei quem era o pastor lá naquela época. Talvez Dr. Leandro Bernardes seria o pastor lá naquela época. Talvez seria o pastor naquela época, o Dr. Leandro Bernardes, hoje que comanda o nosso departamento jurídico em São Paulo. Eu acredito que seja. Vou até perguntar para o Dr. Leandro Bernardes, que particularmente eu chamo de Lelê, né? Somos amigos de muitos anos. Então o que acontece? Eu nem sei quem era o pastor naquela época lá, e eu cheguei, a igreja estava hiperlotada, e eu fiquei lá no fundo, e o missionário Soares vem e fala, pessoal, Deus me deu uma palavra maravilhosa. É lógico, irmãos, eu não quero que você compreenda errado, né? Longe de mim ter a pretensão de ter o entendimento que o missionário Soares tinha naquela época, ou de ter o entendimento que ele tem hoje. Quem sou eu? Misericórdia. Mas algo eu vi, algo eu enxerguei, e que eu quero que você entenda que nós não podemos desprezar a visão que Deus nos traz, a visão que Deus nos dá, da palavra dele que eu estou falando. Você compreende? E eu estava lá no fundo, e o missionário Soares vem e fala, irmãos, Deus me deu uma palavra maravilhosa, mandou abrir Isaías, leu o versículo, e aí ele falou assim, coloque agora a mão na sua enfermidade. Aí muitas pessoas, aí ele falou, você não entendeu? Essa enfermidade não é sua, a sua Jesus já levou. Essa enfermidade é do diabo, ele está roubando a tua saúde e colocando a doença dele em você. Aí eu falei comigo, falei, nossa Deus, a mesma palavra que o Senhor me deu essa semana, que coisa incrível. Aí Deus falou no meu coração, só que a diferença entre você e ele é que ele não desprezou a palavra que eu dei a ele, e você não deu a mínima. Eu falei, meu Deus, eu não valorizei o que Deus me deu, como muitas pessoas hoje não têm valorizado a revelação que Deus traz, que mudaria a vida dela, que transformaria a vida dela. Ela simplesmente não dá o devido valor, ou seja, ela despreza a oportunidade, o sucesso que Deus está trazendo para ela. Por quê, pastor? Porque é por meio da palavra que eu me torno mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Aquilo foi uma lição para mim, e eu comecei a prestar mais atenção naquilo que Deus estava dando. Por quê, pastor? Porque toda a palavra de Deus, toda a revelação de Deus é preciosa e transforma a vida de todo aquele que der valor a ela. Você compreende? Tiago 1,25, preste atenção nisso aqui. Essa história eu contei para você entender esse versículo aqui, ó.
O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Presta atenção. Dá liberdade em relação ao quê, pastor? Ao domínio do mundo das trevas. Tem pessoas que estão com a vida financeira dominada pelo mundo das trevas, mas se ela observar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, ela vai entender que o Senhor Jesus já fez ela próspera. O Senhor Jesus já fez ela próspera, mas ela tem que prestar atenção. Ela tem que entender que por meio do Evangelho ela é curada. Ela tem que entender que por meio do Evangelho ela vai ter uma família abençoada. Ela tem que entender que por meio do Evangelho as necessidades dela serão supridas. Ela tem que entender que por meio do Evangelho ela terá a paz que ela necessita, a liberdade financeira, a liberdade conjugal, a liberdade familiar, a liberdade na saúde, em qualquer outra área da vida dela. Qualquer outra área da vida dela. Preste atenção nisso, ó. O Evangelho é a lei perfeita, ó, lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. Irmão, você quer ser livre da doença? Preste atenção no Evangelho. O Evangelho são boas novas, boas notícias. O Evangelho veio dizer para você que está endividado, que Cristo te livra das dívidas. Ele veio dizer para você que está desempregado, que Deus abre a porta para o emprego. Ele veio dizer para você que está doente, que Deus te livra das enfermidades. Lembra, Enéas? Jesus Cristo te dá saúde. O Evangelho veio dizer a você que você não mais precisa passar a eternidade no inferno, porque o Senhor Jesus Cristo morreu e ressurgiu por você. Ele pagou o preço que ele tinha que ser pago. O preço que nós, a humanidade, tínhamos que pagar, o Senhor Jesus pagou no nosso lugar. Eu estava explicando esses dias que a lei que foi dada aos homens pelos anjos, a lei foi dada aos homens pelos anjos, a qual o representante da lei era Moisés, ele foi o representante da lei. Mas preste atenção numa coisa, a lei, ela era imperfeita. Por quê, pastor? Porque a lei não trazia salvação. A lei, ela tinha o poder no máximo de encobrir as minhas falhas. Eu estava até falando com as pessoas esses dias, né? Eu tenho 52 anos, então quem tem mais ou menos a minha idade, lembra da caderneta, né? Você ia no mercado, no armazém, no armarinho, né? No boteco, dependendo da região, você chegava lá, comprava o que você tinha que comprar. A dona do armazém tinha a caderneta dela e a tua mãe tinha a caderneta dela. Cada um tinha sua caderneta. Então, comprava lá 1 quilo de arroz. A dona do armazém marcava lá 1 quilo de arroz na caderneta dela o dia, e marcava na caderneta da tua mãe também 1 quilo de arroz e o dia. Era assim, quando eu era pequeno era dessa maneira. Então você podia sair dali tranquilo, que ninguém ia chamar a polícia. Mas eu não paguei, pastor, mas não tinha problema. Era assim o acordo feito. Por que o senhor está me falando isso, pastor? Porque a lei funcionava mais ou menos desse jeito. Cada pecado que nós cometíamos, o homem, a humanidade, cada falha que nós cometíamos, oferecia-se um animal. Alguém sempre paga pelo pecado. Preste atenção no que eu estou falando com você. Depois você cuida do teu cabelo. Alguém sempre paga pelo pecado. E o preço do pecado é sangue, irmãos. Por isso tem de você. O preço do pecado é sangue. Alguém sempre paga. Então um animal pagava pelo pecado. Mas só que o sangue do animal, na verdade, ele não nos trazia o perdão. O sangue do animal, na verdade, trazia como se uma cobertura do pecado. Ou seja, a conta estava lá para ser paga ainda. Ou seja, um dia aquela conta seria cobrada. Você está compreendendo? Igual a caderneta. Ninguém ia brigar contigo, ninguém ia achar ruim contigo. Quer dizer, porque estava marcado lá, mas um dia ia ter que pagar. Um dia ia ter que pagar. E o Evangelho veio mostrar que essa conta já foi paga. Que o Senhor Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, se entregou por mim e por você. E aquela conta que estava anotada lá para ser paga, que o sangue do animal só serviu para apontar uma anotação das tuas falhas, só encobrir aquelas falhas.
que um dia seria cobrada, o Senhor Jesus pagou quando o sangue dele foi derramado no Calvário. Como eu disse para você, alguém paga pelo pecado, e o preço do pecado é o sangue, e o Senhor Jesus já derramou o sangue dele por você, ou seja, a tua conta foi paga, você não deve nada mais, nada, pastor, nada, não deve nada mais. Pastor, mas eu cometi tantos pecados da minha vida. Eu acredito que sim, como eu também cometi muitos pecados da minha vida, eu acredito que sim. Algumas pessoas podem ter cometido mais, outras menos, alguns pecados aos olhos dos homens mais graves, outros menos graves, mas na verdade todos nós somos falhos, todos nós cometemos erros e pecados. Mas aí que está o Evangelho, essa lei perfeita, ela veio mostrar que não importa o tipo de pecado que nós cometemos, no momento que nós estamos em Cristo Jesus, nós não devemos mais nada. Pastor, mas eu fiz vários abortos, pastor. Eu fui uma moça que eu vendia o corpo por dinheiro, pastor. Pastor, eu fui um rapaz que eu era homossexual, eu vendia o meu corpo por dinheiro, pastor. Pastor, eu era matador de aluguel. Pastor, eu era assaltante de banco. Pastor, eu fui um homem que violentei algumas mulheres. Pastor, eu era pedófilo. Ou seja, a humanidade, ela tem um certo grau de tolerância. Então tem coisas que a humanidade tolera bastante, e tem coisas que não. Mas pecado é pecado. Não que eu aprove qualquer um deles, pelo amor de Deus. Não que eu aprove qualquer um deles. O que eu quero é que você entenda que não importa o tipo de pecado que você tenha cometido, ou seja, não importa o tamanho da conta que você ficou devendo, o Senhor Jesus pagou. O sangue dele derramado no Calvário pagou por essa conta. É isso que eu quero que você entenda. Essa lei perfeita que é o Evangelho, que traz liberdade, essa lei perfeita mostra que o preço foi pago. Não importa o tamanho da dívida, não importa se essa dívida era de pedofilia, se essa dívida era de homossexualismo, se essa dívida era de tirar vidas de outras pessoas, ou qualquer outra dívida, não importa, foi paga por meio de Cristo. É lógico, eu estou falando do mundo espiritual. É lógico que existe o mundo dos homens, e se você cometeu um crime no mundo dos homens, talvez você tenha que pagar por esse crime no mundo dos homens. Talvez passar 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos preso, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: no mundo de Deus, você está livre. E se você fechar os olhos agora, por estar em Cristo Jesus, nenhuma condenação está esperando por você. Por quê, pastor? Porque a lei perfeita do Evangelho te trouxe liberdade. A lei perfeita do Evangelho te trouxe liberdade, porque na lei perfeita do Evangelho encontra-se a tua conta paga. Você não deve nada mais. Você compreende o que eu estou dizendo, sim ou não? O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Presta atenção aqui. É uma lei perfeita que dá liberdade. Só que tem um porém. Eu não posso desprezar. Você está compreendendo? Essa lei perfeita. Por quê, pastor? Presta atenção nisso aqui, ó. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, não a despreza, porque se eu esqueço, é porque eu não dei muita importância. Eu, esses dias, falava com uma pessoa, aquilo que é importante, você nem precisa anotar. Por quê, pastor? Porque você não esquece. Por quê? Porque é importante. Você não esquece. Então, na verdade, por que que fica esquecido? Por que que eu me esqueci daquela palavra? Só me lembrei daquela palavra quando eu estava lá ouvindo o santo homem de Deus pregando. Por quê? Porque, na verdade, eu não dei o valor àquela palavra que ela precisava. Eu não dei o valor àquela palavra que eu deveria ter dado, que traria não só para mim uma cura para o meu corpo, mas traria cura para várias pessoas que ali estavam, debaixo da autoridade de Deus, que Ele deu a mim. E quantas pessoas estavam sofrendo? Eu lembro quando eu cheguei em Jales, teve uma senhora que ela olhou e falou assim: olha, trocaram o pastor de novo? Ah, eu não gostei desse daí não. Eu não gostei da cara dele. Quer saber? Eu não vou voltar nem mais aqui. Tem pessoas que têm esse negócio, né? Existe o preconceito e existe o pré-conceito. O preconceito é quando eu faço diferença de pessoas por alguma razão. O pré-conceito é quando eu faço um julgamento antecipado, sem conhecer. Ela nem me conhecia, já fez um julgamento antecipado porque ela não gostou da minha cara.
Uma cara tão bonita dessa, né, pessoal? Então o que acontece? Aquela mulher, ela tinha efizema pulmonar. Ela tinha efizema pulmonar. É uma doença que, segundo a medicina, não tem cura. Ela apodrece os brônquios. Que coisa séria. Mas não foi ela que não gostou da minha cara. Quem não gostou de mim foi o demônio que estava com ela. Porque ele sabia que ele corria o risco dele ter que sair daquela vida. Mas aquela mulher que reagiu tão asperamente, com tanta falta de educação, ela voltou numa outra reunião, na sexta-feira, porque isso foi numa quarta. Ela voltou, só que ela quase não entrou. Ela ficou mais ou menos perto do balcão do patrocinador que nós temos aqui lá atrás. Ela ficou mais ou menos ali em pé, segurando, naquela época eram cadeiras de plástico, segurando na cadeira, encostada, apoiada na cadeira. Ela assistiu a reunião ali em pé, quase não entrou na igreja. E eu fiz a oração, e ela passou mal. E naquele dia o Senhor Jesus curou aquela mulher. Ela passou mal com manifestação de demônios. E naquele dia o Senhor Jesus curou aquela mulher. E os médicos procuravam aquele efizema e não encontraram mais. Os brônquios estavam limpos, saudáveis. Então, na verdade, era aquele demônio. Então, quantas pessoas estavam com problemas? E se eu tivesse dado o devido valor àquela palavra, teria sido diferente não só para ela, mas para muitas pessoas. E talvez é o que está acontecendo com você. Você tem a palavra que pode transformar o teu casamento. Você tem a palavra que pode transformar a sua vida financeira. Você tem a palavra que pode transformar a sua saúde. Você tem a palavra que pode transformar completamente a tua vida. Mas você talvez não está atentando para essa palavra do jeito que deveria. Por quê, pastor? Então, tem que ver o porquê. Preste atenção nisso. O Evangelho é a lei perfeita da liberdade. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Então, em outras palavras, a minha vida não tem sido uma bênção em todas as áreas, porque eu não estou atentando esta lei perfeita que dá liberdade ao homem. Eu não estou atentando como deveria atentar. Eu não estou valorizando essa palavra como eu deveria valorizar. Nós temos que acordar. Por quê, pastor? Porque por meio do Evangelho nós temos tudo que nós necessitamos. Tudo para a nossa vida financeira, para a nossa vida familiar, para a nossa saúde, para a nossa vida conjugal, para a nossa vida espiritual, ou seja, para todas as áreas da nossa vida. Mas eu preciso dar o devido valor à palavra. Eu preciso dar o devido respeito à palavra. Eu preciso me agarrar a essa palavra, examinar bem, procurar compreender essa palavra, não esquecer essa palavra, colocar em prática essa palavra. Por quê, pastor? Porque Deus não abençoa quem ouve. Deus abençoa quem ouve e pratica. Às vezes eu tenho ouvido muito, venho na igreja, ouço, mas não vivo. Eu estava me lembrando de Pedro. Você lembra? Livro de Atos, capítulo 10, versículo 9. Livro de Atos, capítulo 10, o verso é o 9. Preste atenção para você entender. É uma visão que Pedro teve. Olha, preste atenção. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Então preste atenção. Pedro, ele foi à casa de um determinado irmão, e era quase na hora do almoço, a sexta hora, era quase na hora do almoço, a hora sexta, na verdade, o relógio não era igual ao nosso de 24 horas, por exemplo, você entender, 6 horas da tarde, naquela época, naquela cultura, terminava o dia. Na nossa época, na nossa cultura, no nosso país, o dia termina que horas? Meia-noite, não é isso? Por isso que essa confusão, né?
6 horas da tarde, está claro ainda, alguém fala boa noite, porque já passou das 6, né? Madrugada, 1h da manhã, bom dia, porque já passou da meia-noite. No meu modo de chegar, bom dia é quando o dia nasce, boa noite é quando o sol se põe, né? Meu modo de chegar, mas cada um. Naquela época, então, na 6ª hora, era mais ou menos meio-dia, mais ou menos na hora do almoço, só para você entender, fica mais claro para você. Versículo seguinte: e tendo fome, quis comer, quer dizer, era quase na hora do almoço, então quer dizer, estava um tempo livre ali para ele foi orar. Sempre que você tiver uma oportunidade de orar, você ora, irmão, porque a oração, na verdade, ela pode demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, para você ter uma resposta. E a oração, ela pode demorar o suficiente, que é uma frase feita é uma oração. Uma frase só pode ser o suficiente para transformar a tua vida, né? O importante é que você ore com confiança no que diz a palavra, e toda vez que você tiver uma oportunidade de orar, você ore. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Segundo, enquanto as pessoas estavam fazendo comida para ele estava orando, ele foi arrebatado em sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Vamos lá, seguinte, eu quero que você entenda o seguinte: tudo que nós temos que receber tem que vir do alto. Todo entendimento, toda revelação que vai transformar a nossa vida, ela vem do alto. Em outras palavras, ela não vem do homem, e nem vem de baixo, ou seja, não vem de demônios, vem do alto. A revelação, ela tem que vir de Deus. A revelação tem que vir do Espírito Santo. Lembra quando o Senhor Jesus conversava com Pedro, e Pedro falou: tu és o Filho do Deus vivo? Ele falou: olha, não foi carne nem sangue que te revelaste, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então, a revelação, ela tem que vir de Deus, ela tem que vir do céu, amém? No qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Seguinte: e foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Versículo seguinte: mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Versículo seguinte: e a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Seguinte: e aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se nos céus. Então você vê que por 3 vezes Deus falou com ele, por 3 vezes ele resistiu a Deus. Nós não podemos ser teimosos, irmãos, não podemos. Deus falou conosco, nós temos que aprender a obedecer. Mas não é só obedecer, é justamente isso que eu quero falar com você. Não é só obedecer no momento, não é só obedecer no momento. Se você continuar lendo, você vai entender que o Senhor Deus, ele não estava falando sobre alimento, na verdade. O Senhor Deus estava falando sobre pessoas. E o Senhor Deus estava mostrando para ele que ele não fazia diferença de pessoas. Por quê, pastor? Porque haviam 2 grupos distintos. Haviam os judeus, ou seja, símbolos de pessoas que pertenciam a Deus, e haviam os gentios, símbolos de pessoas que não pertenciam a Deus, porque não adoravam a Deus, não tinham a lei de Deus, não tinham o conhecimento de Deus. Os judeus adoravam a Deus, tinham a lei de Deus, tinham o conhecimento de Deus. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Mas o Senhor Deus, ele estava dizendo que ele não fazia diferença de pessoas. Ele amava tanto aqueles que pertenciam a ele, ou seja, os judeus, como aqueles que não pertenciam a ele, os não judeus, e que para ele não tinha diferença, e que Pedro também não deveria fazer diferença. Mas aí Pedro estava dizendo: mas eles são imundos, e Deus estava dizendo: tudo aquilo, em outras palavras, tudo aquilo que eu purificar, deixa de ser imundo. E na verdade, não importa quem tenha sido a pessoa foi o bandido mais conhecido do Brasil, pastor, era sanguinário, matador, homem ruim, sangue ruim. Ele aceitou Jesus? Aceitou Jesus? Aceitou. Se tornou nova criatura em Cristo Jesus? Se tornou. Então ele foi purificado. Eu não posso mais ver ele como uma pessoa imunda, porque ele foi purificado. Nós temos um negócio, irmão. Nós queremos que as pessoas esqueçam nossas falhas. Nós queremos que as pessoas esqueçam os nossos erros.
mas nós não esquecemos das pessoas, e isso está errado. Você sabe que teve um rapaz aqui que cantou uma música, me mandou uma música, ele não cantou, me mandou uma música, e eu achei aquela música extraordinária, mexeu no meu coração, havia uma unção, havia um poder naquela canção, e eu comecei a cantar aquela música, eu comecei a orar com aquela música que o rapaz me mandou, e um dia me veio uma curiosidade de saber de quem era aquela música, e eu fui ver de quem era a música, e quando eu vi a música, eu conhecia o cantor, e eu conhecia o cantor e conhecia a vida do cantor, ou seja, eu sabia que ele era uma pessoa que tinha cometido um pecado grave aos olhos dos homens, e eu falei, caramba, meu Deus, e eu estou aqui orando com essa música. Aí Deus falou para mim assim, você quer que as pessoas esqueçam as falhas que você cometeu? Mas as falhas que os outros cometem você não quer esquecer? Esquece! Eu tornei ele puro. Falei, Deus, misericórdia de mim. Mas só que é uma coisa que eu vejo que todos nós praticamos. Queremos que as pessoas esqueçam as nossas falhas, mas os erros das pessoas nós não queremos esquecer. Quando nós olhamos para a pessoa, logo lembramos do que ela fez. Só que agora ela se tornou pura. Então não chame de imundo e não veja como imundo. Não chame de pecador e não veja como pecador aquele que Deus purificou pelo sangue de Cristo. E na verdade, talvez você não entenda isso. Toda pessoa que pecou, mas confessou o pecado, ela está lavada, está remida pelo sangue de Cristo. Ela não tem pecado algum mais. Aos olhos de Deus, não. Repito, talvez tenha que pagar diante da sociedade. Talvez tenha. Você compreende? Mas diante de Deus, não mais. Por quê, pastor? Porque o Evangelho é a lei perfeita que nos traz liberdade. Essa é a grande verdade. Então coloca isso no seu coração. Coloca isso no seu coração. O Senhor Deus estava mostrando para ele, Pedro, não há imundo mais no momento que eu purifico, Pedro. Então não chama de imundo aquilo que eu chamo de puro, Pedro. Naquele mesmo momento alguém bate na porta. Era alguns gentios que viam, presta atenção, não dorme não, deixa o diabo te roubar não, que vinham amando de um homem chamado Cornélio, que era um gentio, que não conhecia a Deus, mas Deus se agradava daquele gentio. Por quê? Porque aquele gentio procurava fazer o que era bom aos olhos de Deus. Deus se agradava dele. Aquele gentio estava procurando conhecer a Deus, e Deus então mandou alguém que conhecia a Deus para orientar esse gentio. Aquele era o papel da igreja de Cristo naquela época, os judeus, levar Deus para quem não tinha Deus. Eles não entenderam esse papel. Eles se acharam privilegiados porque eles tinham Deus e os outros não tinham. Então nós somos melhores. É mais ou menos como hoje, né? Alguém que tem um pouco de dinheiro acha que é melhor do que o outro que não tem. Ninguém é melhor do que ninguém. E esse é o papel da igreja de Cristo hoje. Levar Jesus para quem não tem e não julgar quem não tem. E não olhar como o imundo, sujo quem não tem. Quem não tem Jesus tem que conhecer Jesus através de nós. Esse é o papel da igreja de Cristo hoje. Nós temos que fazer isso. Só que a maioria de nós fica aí sentado sem fazer nada. Eu estou quase 3 anos em Piracicaba, eu não vejo você trazer ninguém na igreja. Eu vejo muitos criticando, apontando o dedo, procurando falhas, reclamando da escolinha e reclama disso e aquilo. O que você faz? Você não faz nada. Você só come, engorda e não faz nada. Por que você não começa a dividir essa comida com quem tem fome? Eu estou falando da palavra. Por que você não começa a dividir essa comida com quem tem fome? E se preocupa em trazer pessoas para conhecer o Deus da vida? É isso que devia fazer. Por quê, pastor? Porque esse é o papel que nós temos que fazer. É bonito eu ser patrocinador, glória a Deus, estou ajudando nas missões, que maravilha, e deve continuar e deve fazer. Mas há situações que não é o patrocinador que vai me livrar, porque a pessoa está do meu lado e eu preciso falar dele para ela, do meu lado. Não é olhar para ela, assiste a televisão, viu? Eu sou patrocinador, você vai saber quem é Jesus. Não, você está ali, você tem que informar ela sobre Jesus. Você tem que informar ela sobre Jesus. Você entende o que eu estou te falando ou não? Sim ou não? Então Pedro foi lá. E Pedro foi lá e o comportamento de Pedro foi maravilhoso.
Porque quando ele entrou, Cornélio se inclinou diante dele e falou: levanta, rapaz, levanta, somos como você. Em outras palavras, nós somos iguais. Nós somos iguais. Pedro entendeu isso. Agora há uma diferença entre entender a verdade e praticar a verdade. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Que não basta entender a verdade, você tem que viver a verdade. Pedro entendeu que aquele homem era igual a ele, que Deus havia purificado a ele entendeu. Ele anunciou Jesus Cristo. Ele viu algo extraordinário, por quê? Porque ele viu o Todo-Poderoso dos céus batizando aquelas pessoas com o Espírito Santo da mesma maneira que ele batizara aos gentios. Ou seja, ele viu um novo Pentecoste agora no meio dos não-judeus, dos gentios. Porque ele havia visto um Pentecoste no meio dos judeus. Ele havia visto um derramamento de poder de Deus no meio dos judeus. Agora ele estava vendo esse mesmo derramamento de poder no meio dos não-judeus. Mas o problema de Pedro, que eu quero que você veja, porque ele foi embora depois, foi repreendido por algumas pessoas, ele explicou depois o que aconteceu. Mas o que eu quero que você veja, o problema de Pedro, que é o problema de muitos de nós. O que, pastor? O tempo. Ué, pastor, como assim? O tempo. O tempo passou. Pedro havia aprendido que ele não deveria fazer diferença de pessoas. Pedro viu a manifestação do poder de Deus que provava que Deus não fazia diferença de pessoas, porque agora ele viu os gentios sendo batizados pelo Espírito Santo, como ele foi batizado pelo Espírito Santo. Ou seja, ele viu que Deus se manifestou aos gentios e aos não gentios da mesma maneira, aos judeus e aos gentios da mesma maneira. Mas ele permitiu que a hipocrisia tomasse conta do coração dele, a ponto do apóstolo Paulo ter que repreendê-lo. O apóstolo Paulo tem que repreendê-lo. Deixa eu te mostrar para você, Gálatas capítulo 2, versículo 11. E chegando a Antioquia, ou Antioquia, como alguém quer dizer, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Presta atenção, seguinte: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram-se, foi retirando-se e apartou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. É um pouco complexo para explicar, mas eu vou explicar da maneira mais simples possível. Estava havendo uma espécie de guerra. Por quê? Porque os gentios não tinham a prática da circuncisão, como os judeus tinham. Então a guerra era a seguinte: eu me tornei de Deus, então é o seguinte, quem já era, estava exigindo que a prática da circuncisão fosse vivida. Mas Paulo era contrário a isso, porque Paulo tinha um entendimento que estávamos vivendo pela graça, não tínhamos que colocar em prática nada que a lei exigia. Tínhamos que colocar em prática nada que a lei exigia, como não temos que colocar hoje. Eu vou fazer um estudo com você sobre lei, se eu tiver tempo, porque existe, a lei ela se dividia pelo menos em 3 ramificações, que era a lei moral, que essa está ativa e superativa, que era a lei civil. Inclusive alguns países, eu falei esses dias, tem como base as suas leis a Bíblia. O Brasil é um desses países. E haviam as leis cerimoniais, a qual a circuncisão faz parte de lei cerimonial. Então o que acontece? As leis cerimoniais, elas estão completamente abolidas. Completamente abolidas. Eu não posso colocar em prática nenhum tipo de lei cerimonial, porque se eu colocar em prática qualquer tipo de lei cerimonial, eu vou ter que praticar toda a lei. Porque quem transgride um item da lei, transgride toda a lei. Se eu quero viver a lei, então eu vou ter que viver toda ela. Você está compreendendo? Eu já estaria em pecado aqui. Por quê, pastor? Eu não uso barba. Aliás, nem cabelo tenho. Já teríamos um problema aqui. Já teríamos um problema aqui. Então vamos compreender a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo então falou: não, peraí. Brigou com ele. Falou: olha, eu não sou hipócrita, ô Pedro.
Larga a mão de ser hipócrita, rapaz. Larga a mão de ser falso, fingido. Até agora você estava aqui sentado comendo com a gente aqui, com os gentios. Agora porque chegou alguns judeus aí, que são contrárias, que têm opinião contrária, você sai daqui, se esconde de nós? Não, você é um hipócrita, rapaz. Aí que eu quero chegar com você. Era para o apóstolo Paulo ter que repreender a Pedro? Não era. Por quê? Há algum tempo atrás, Deus já havia falado com Pedro, que ele não fazia diferença. Mostrou para Pedro, derramando a manifestação do poder dele sobre aquelas pessoas. Mas o problema de Pedro é o mesmo nosso. Nós aprendemos, praticamos, somos abençoados, e de repente o tempo passa um pouco, nós voltamos a praticar coisas que o Senhor Deus condena. Ou seja, conhecemos, mas não fomos transformados por aquela palavra. Às vezes até fizemos o que aquela palavra mandou em um determinado momento, mas a transformação não ocorreu, e essa transformação ela precisa ocorrer. Essa palavra, ela tem que ser compreendida, ela tem que ser guardada, valorizada. Esse guardar é valorizar. Aquilo que tem valor você guarda ou não guarda? Sim ou não? Guarda. Ou seja, guardada, valorizada e praticada. Quantas coisas boas nós conhecemos? Orai sem cessar. Hoje é domingo. Quanto tempo faz que você não ora? Quantas coisas boas que conhecemos? Não tire os teus olhos do livro dessa lei, nele medita dia e noite. Quanto tempo você não cata a Bíblia para estudar? Para estudar, não é ler um versículo, um capítulo, é para estudar. É para parar, ler, meditar, não entendi, parar, ler, meditar, não entendi, parar, ler, meditar, não entendi. Ah, agora eu entendi. Quanto tempo? Não adianta só conhecer, nós temos que viver. Voltando onde nós começamos, Tiago 1:25. Aquele, porém, perdão, o evangelho, não, irmão, deixa lá, não estava, você colocou na linguagem hoje, desse jeito que estava lá, isso. Aquele, porém, que atentar bem, irmão, é para tentar bem, ou seja, você está olhando essa caneta? Está olhando? Mas você atentou bem para ela? Parou para prestar atenção que ela tem uns fiozinhos prata? Parou para atentar bem que a tinta está meia falha? Parou para atentar bem que ela está torta? Não é só olhar e ver que é uma caneta, para atentar bem. Não é só olhar e ver que é a palavra, para atentar bem, observa, analisa, significa, o que quer dizer, por que ele está falando, qual é a razão que ele está falando, atente bem. Qual é o motivo que ele falou aquilo? Atente bem. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvido esquecido, mas fazendo a obra, esse tal será bem sucedido no seu... Ela mudou ali a linguagem de novo. A linguagem que o pastor leu foi uma outra. Mas entenda isso. Ela é a lei perfeita. O evangelho é a lei perfeita que traz a liberdade. Aí é só questão de tradução só. É a lei perfeita que traz a liberdade. Põe dentro de você. Viva essa lei perfeita. Atenta para ela. Pratica ela. Que em tudo você vai conseguir. Olha lá. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. A culpa não é nem dela, a culpa é minha, porque foi eu que mandei ela trocar. Você tem que reconhecer quando você está errado, né? Aí vai ficar batendo na moça do computador, coitado. A culpa é minha. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, presta atenção, não pode esquecer, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Esse é o segredo do sucesso, ou o segredo da derrota. Por quê, pastor? Porque você está praticando, você vai ver a glória de Deus. Se você não está, você vai ver a derrota, o fracasso, como alguns têm visto. Você entendeu, sim ou não? Guarda essa palavra contigo, porque Deus quer que você atente para essa lei perfeita. Que você pare de ser teimoso, irmão. Pare de ser teimoso. Você quer viver como você quer, você tem que viver como Deus manda. Você entendeu, sim ou não? Diga graças a Deus. Você que está em casa, um forte abraço, a bênção de Deus está com você, tá bom? Dalva, Coelho, Deus te abençoe. Tchau.